Meu querido aluno, minha querida aluna, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza, tá certo? Nessa nossa aula de hoje, a gente vai aprender sobre um objeto de conhecimento fundamental, muito importante, tá certo? Que é o funcionamento do nosso sistema cardiovascular. Aí você me diz, ô professor, e o que seria esse sistema cardiovascular? Justamente o funcionamento do nosso coração e dos vasos, tá certo? Das veias, das artérias que transportam todo o sangue pelo nosso corpo. E ao final da aula, nós seremos capazes de entender o funcionamento desse sistema circulatório e a sua relação com a nutrição do nosso organismo, A gente vai ver como é fundamental para a nutrição do nosso organismo esse transporte circulatório do sangue pelo nosso corpo. E também seremos capazes de compreender as estruturas que compõem o nosso sistema circulatório, tá certo? A gente vai ver que esse sistema circulatório ele é composto por uma série de estruturas e a gente então vai aprender sobre todas essas estruturas, tá ok? Então, o funcionamento do nosso corpo, do corpo do ser humano, é fundamental e ele só vai ocorrer se o nosso corpo estiver nutrido, tá certo? Ou seja, a nutrição, tá certo, do nosso corpo é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo, tá certo? Então, os nossos alimentos, eles são fundamentais. E aí eu trouxe para vocês, a imagem de uma pirâmide alimentar, onde a gente observa que lá na base da pirâmide, vão estar os carboidratos, seguido pelas frutas, pelos legumes, pelas proteínas, e lá no pico da pirâmide tem os doces, O que é que isso significa? Significa dizer que aqueles alimentos que estão na base da pirâmide são os alimentos que a gente pode comer com uma maior frequência e pode comer numa maior quantidade, Já aqueles alimentos que estão lá no pico da pirâmide, como por exemplo os doces, a gente tem que comer numa quantidade menor e numa frequência também menor, Visando manter a saúde no nosso organismo, E aí a gente traz a importância das frutas e das verduras, como importantes fontes de vitaminas, que são fundamentais para mantermos a saúde e o bem-estar do nosso organismo, a saúde do nosso corpo, tá certo? Então, uma alimentação apropriada, ela vai ser muito importante, para essa nutrição do nosso organismo e vai ter influência, no nosso sistema, nos sistemas do nosso corpo, E o nosso corpo humano, ele tem alguns sistemas, O primeiro que nós vamos estudar no dia de hoje está associado com o circulatório, o sistema cardiovascular. Mas a gente tem outros sistemas funcionando no nosso corpo que a gente vai estar aprendendo ao longo das nossas próximas aulas, tá certo? Então a gente tem o sistema respiratório, que é aquele sistema responsável pela nossa respiração, pelo ar que a gente respira, por transportar oxigênio para os nossos pulmões, tá certo? Então, esse sistema respiratório é importantíssimo. Nós temos o sistema circulatório, tá certo? Está associado com o sistema cardiovascular e vai ser o objeto dessa nossa aula de hoje, tá certo? E nós temos o sistema digestivo, digestório, tá certo? Que vai ser aquele sistema que vai ser responsável pela digestão dos alimentos que a gente consome, tá certo? E a absorção dos nutrientes fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo, tá certo? Então, falando aqui especificamente do sistema cardiovascular ou circulatório, a gente vai ver que o nosso sistema circulatório ele vai ser tido graças a uma grande bomba muscular, E essa bomba muscular é o nosso coração, é conhecido como o nosso coração, tá certo? Esse nosso coração, ele fica mais, a gente muitas vezes pensa, que ele fica do lado esquerdo, do nosso corpo, mas ele fica meio que ao centro, só que levemente inclinado para o lado esquerdo, tá certo? Do nosso corpo. Por isso, quando a gente coloca a mão aqui mais para o nosso lado esquerdo, a gente consegue, sentir as batidas do nosso coração, tá certo? E essas batidas do nosso coração é justamente ele bombeando, tá certo? Sangue, para todo o nosso organismo através dos nossos vasos, tá certo? Sejam eles as artérias,
as veias ou os capilares. E a gente vai aprender também a diferença entre essas três categorias de vasos sanguíneos, né, que vão estar transportando esse sangue para todos os tecidos, para todas as partes do nosso corpo, tá certo? Então, digamos que o nosso coração é o motor, é a bomba muscular que vai estar impulsionando todo o sangue, né? E os vasos, né, são, digamos assim, fazendo um paralelo, né, com o nosso cotidiano, com a nossa casa, é a encanação, são os canos, né, as tubulações que vão levar ali o sangue para todo o nosso corpo, tá certo? E esses vasos, como eu tinha dito para vocês, eles se dividem em artérias, em veias e em capilares. E qual seria, professor, a diferença entre eles? É o calibre, tá certo? E o que seria, professor, o calibre? A espessura desses vasos, tá certo? As veias vão ser vasos maiores, com um calibre maior, tá certo? Geralmente, essas veias, essas artérias, elas saem do nosso coração, tá certo? Levando o sangue para o nosso corpo. E as veias são vasos, né, intermediários, né, que não são nem tão grossas como uma artéria e nem tão finas como um capilar, tá certo? E geralmente elas vão estar trazendo sangue para o nosso coração. E os capilares, né, dentre os vasos sanguíneos, são aqueles os mais fininhos, né? São aqueles que estão lá nas terminações dos nossos tecidos, tá certo? Dos nossos órgãos. E é nesses capilares que vai acontecer a troca, né, de nutrientes, a troca gasosa, a troca de oxigênio, né, que está vindo ali do sangue, né, oxigenado, né, e do sangue pobre em oxigênio, que vai ser trocado ali e vai ser levado novamente para o nosso coração, tá certo? Para os nossos pulmões, para ser oxigenado e depois para o nosso coração, tá certo? E a gente vai ver que esses sistemas do nosso corpo, eles estão interligados. O nosso sistema circulatório, ele não atua independentemente do nosso sistema respiratório e não atua também independentemente do nosso sistema digestivo, né? Todos esses sistemas, eles estão interligados entre si, né? Observem que o nosso sangue, ele precisa ser oxigenado, ele precisa receber oxigênio. E quem é que traz oxigênio para dentro do nosso corpo? O nosso sistema respiratório, né, através dos nossos pulmões, né? Mas esse sistema respiratório a gente vai estudá-lo mais profundamente na nossa próxima aula, tá certo? Hoje a gente vai se ater à circulação, ao nosso sistema circulatório, tá certo? Então, a artéria é aquele vaso, né, mais grosso, a veia, o intermediário, e o capilar, aquele vaso mais fininho, tá certo? E todos eles compõem esse nosso sistema circulatório, tá ok? Então, a gente observa, né, aí na imagem, a gente consegue ver um esquema, né? A gente consegue observar que o nosso coração, ele está ali em movimento, né, fazendo movimentos de contrações para que todo esse sangue ele seja bombeado através desses vasos para todos os sistemas, né, todos os órgãos do nosso organismo, tá certo? Então, como eu tinha falado para vocês, esse coração ele localiza-se no meio do nosso peito, só que levemente, né, direcionado para o lado esquerdo do nosso corpo, tá certo? E esse nosso coração ele é formado por músculo, tá certo? O nosso coração é uma grande bomba muscular, de musculatura, tá certo? E graças a esses músculos que existem no coração que nós vamos ter, né, esse bombeamento de sangue para todas as partes do nosso corpo, para todas as partes do nosso organismo. E aí eu trouxe essa imagem da mão fechada, né, para trazer para vocês de que se vocês aí em casa fechar o punho, fechar a sua mão, né, a gente vai ter mais ou menos a dimensão do tamanho do nosso coração, tá certo? Geralmente o nosso coração ele tem o tamanho do nosso punho, né, da nossa mão fechada, tá certo? A gente consegue ter essa dimensão desse tamanho, desse órgão tão importante, tão fundamental para a nossa vida, tá certo? Para a nossa sobrevivência. E aí o que eu tinha dito para vocês, que os nossos sistemas eles estão integrados, tá certo? O sistema circulatório não é independente do sistema respiratório, né? Afinal, né, nós precisamos de oxigênio. O nosso sangue ele precisa conduzir oxigênio
para todos os tecidos, tá certo? E também não é dissociado do sistema digestivo, afinal, o nosso sangue ele precisa, né, capturar ali os nutrientes, né, advindos da nossa alimentação para levar para os nossos tecidos, né, e nutrir todo o nosso organismo, tá certo? Esses nutrientes, né, e o oxigênio, eles chegam nos tecidos através dos capilares. E lembram que eu falei para vocês que os capilares, né, dentre os vasos sanguíneos, são aqueles mais fininhos, né, e eles são justamente fininhos para facilitar essa troca, né, do oxigênio e dos nutrientes lá nesses tecidos do nosso corpo, tá certo? Então, a gente consegue observar aí através da imagem, né, a seta está direcionando justamente que esses capilares vão estar nas terminações dos nossos tecidos, né, realizando aí essas trocas, tá certo? Então, o que os diferenciam das artérias e das veias? Então, nessa imagem aí, gente, a gente consegue, né, ver a diferença, né, entre esses vasos sanguíneos. A gente consegue observar, né, que a diferença entre a veia, entre a artéria e entre o capilar é justamente a espessura, né, da parede desses vasos. A gente vai observar que na artéria, né, a parede da artéria ela tem uma espessura mais grossa, né? A da veia tem uma espessura intermediária e a do capilar é o mais fininho, tá certo? Né? Justamente como eu tinha dito para vocês, para facilitar aí a troca dos nutrientes e do oxigênio entre os tecidos, tá certo? Então, através dessa imagem aí, a gente consegue ver, né, bem didaticamente a diferença entre cada um desses vasos sanguíneos importantíssimos dentro aí do contexto do nosso sistema circulatório, tá certo? Então aí a gente chega, né, na questão de alguns problemas que são causados por uma alimentação desregulada, tá certo? Quando a gente tem aquela alimentação que não é alimentação saudável, quando a gente tem uma alimentação que não respeita aquela pirâmide alimentar que eu tinha mostrado para vocês, né? Onde lá na base da pirâmide, né, a gente via aqueles alimentos que a gente pode comer com uma maior quantidade, com uma maior frequência, né? E lá no pico da pirâmide, no topo da pirâmide, a gente via aqueles alimentos, né, que a gente tem que comer numa menor frequência e numa menor quantidade, né? Se a gente não respeitar, né, esse balanceamento da nossa alimentação, o que vai acontecer, né, é que a gente vai ter problemas com o nosso sistema circulatório, tá certo? Porque de repente a gente vai estar comendo alimentos que têm muito açúcar ou alimentos que têm muita gordura, né? E isso vai provocar, né, a obstrução, né? Falando numa linguagem mais popular, vai entupir os nossos vasos, né? Vai entupir as nossas veias, as nossas artérias, e o sangue não vai conseguir circular corretamente, tá certo? E isso pode provocar sérios problemas, inclusive risco de morte, tá certo? Então, observem como a nossa alimentação ela é importantíssima, tá certo? Para que a gente não seja, por exemplo, uma pessoa hipertensa, uma pessoa que tem problemas de pressão arterial, né, que é provocada por essa alimentação desregulada, para que a gente evite não adquirirmos, né, não desenvolvermos diabetes, que é quando a gente tem, né, essa desregulação do açúcar no nosso sangue, né, muito advindo de uma alimentação justamente desbalanceada, tá certo? E isso daí pode provocar, por exemplo, um infarto, tá certo? Que é quando o nosso coração ele não consegue funcionar direito, né? Porque o sangue ele não está chegando de forma apropriada ao nosso coração e também não está saindo do coração de forma apropriada, porque os nossos vasos, né? As veias, as artérias e os capilares, eles estão obstruídos, tá certo? Por gordura, açúcar ou outras substâncias que são, né, em grande quantidade prejudiciais à nossa saúde, tá certo? Então observem como a nossa alimentação ela é muito importante para mantermos aí o bem-estar do nosso organismo, né? Então, a alimentação associada com a prática de atividade física, né, de exercício físico, vai estar, né, ajudando nessa saúde, tá certo? Do nosso coração, que é o principal órgão do nosso sistema, né, circulatório, tá certo? Então, pessoas sedentárias possuem maiores riscos de desenvolverem doenças cardiovasculares, né, que são doenças que estão associadas com o nosso coração, tá certo? Daí a importância de a gente associar
uma alimentação saudável com a prática de exercícios físicos para mantermos esse nosso sistema circulatório funcionando corretamente, tá certo? E aí vem a questão muito importante, né? Podemos doar sangue, professor? Né? Sim, né? A partir de uma determinada idade, tá certo? A gente pode sim doar sangue, né? Essa doação de sangue, ela é fundamental, né? Afinal, muitas pessoas, né, que sofrem algum acidente, né, ou que estão passando por algum problema de saúde, precisam, né, de sangue, precisam receber sangue diariamente, né? E essa doação de sangue é fundamental para que a gente possa manter os bancos de sangue dos hospitais, né, em dia. Só que a gente só vai poder doar sangue se a gente tiver com as nossas taxas, né, tudo em dia, nossa glicose, né, o nosso açúcar, o colesterol, né, e outras taxas, né, em dia, tá certo? E para isso a gente precisa sim manter a nossa alimentação, né, saudável, tá certo? E você pode se perguntar, ô professor, mas se a gente doar sangue, a gente não vai ficar precisando não, de forma alguma. Essas nossas células, né, que compõem o nosso sangue, elas se renovam diariamente. Então, se eu doei ali, geralmente numa doação de sangue, a gente doa cerca de 400 ml de sangue. Então, se eu doei aquele sangue, então, ao longo do dia, ao longo das semanas, né, aquelas células do meu sangue, elas vão se renovar, elas vão se multiplicar. E todo aquele sangue que eu doei, ele vai ser, digamos, reposto pelo nosso organismo, tá certo? Então, não vai fazer falta para a gente, tá certo, essa doação de sangue. Muito pelo contrário, né, a gente vai estar ajudando, né, pessoas que precisam, né, dessa doação. E isso, de fato, é um ato de solidariedade com o nosso próximo e pode, sim, salvar vidas, tá certo? Então, depois de aprendermos várias questões a respeito do sistema circulatório, a gente vai responder agora algumas perguntas. E eu tenho certeza que a partir de tudo que a gente aprendeu, vocês vão ver como se torna fácil, tá certo, responder a essas perguntas. Os vasos sanguíneos estão espalhados por todas as partes do nosso corpo. Por quê? Letra A. Não, porque eles ficam apenas próximos do coração. Letra B. Sim, porque eles levam oxigênio e nutrientes através do sangue para os órgãos. Letra C. Não, porque eles são desnecessários para a circulação. E letra D. Sim, porque eles, às vezes, são necessários para a circulação. Eu tenho certeza que a partir de tudo que a gente aprendeu na nossa aula, vocês aí de casa já assinalariam diretamente aí a alternativa de letra B, B de bola, B de Brasil, tá certo? Sim, porque eles levam oxigênio e nutrientes através do sangue para os nossos órgãos, né? A gente observou que na nossa aula, né, os nossos vasos sanguíneos, eles são importantes justamente nessa condução desse oxigênio e dos nutrientes através do sangue para todos os tecidos do nosso corpo, para todos os tecidos do nosso organismo, tá certo? Agora a gente vai completar, tá certo? Vejam só, eu primeiro vou fazer a leitura e depois a gente vai completar cada uma delas. O tracinho é o principal órgão do sistema cardiovascular. Quem seria o principal órgão do sistema cardiovascular? Tenho certeza que aí de casa vocês já falaram que é o coração, né? Na nossa aula a gente aprendeu que o coração é o principal órgão do nosso sistema cardiovascular. A outra afirmativa: os vasos sanguíneos são compostos por tracinho, veias e outro tracinho. E aí, a gente completaria com o quê? Tenho certeza também que aí de casa vocês já completaram, que os vasos sanguíneos eles são compostos por capilares, veias e artérias, não é verdade? E por fim, as tracinho levam sangue do coração para o nosso corpo, né? Qual desses vasos que eu falei para vocês é aquele que leva o sangue do coração para o nosso corpo?
Tenho certeza também que aí de casa vocês já assinalaram que são as artérias, tá certo? São aqueles vasos que possuem um maior calibre, a maior espessura da parede, tá certo? Então eles possuem uma maior capacidade, né, de conduzir uma grande quantidade de sangue para todo o nosso organismo, tá ok? Então chegamos no momento da nossa revisão. Vamos revisar tudo que a gente aprendeu. A gente aprendeu que o nosso corpo ele é formado por vários sistemas, né? Sistema circulatório, sistema respiratório e sistema digestivo, né? São alguns dos principais sistemas. Nós aprendemos que o sistema circulatório ou cardiovascular é responsável pelo transporte de sangue no nosso corpo, no nosso organismo. Também aprendemos que o nosso coração é o principal órgão desse sistema circulatório. Também aprendemos que os vasos sanguíneos, eles podem ser divididos em artérias, veias e capilares, e também aprendemos a diferença entre cada uma delas, tá certo? E também aprendemos que a nossa alimentação e os nossos hábitos de vida, eles estão relacionados com o nosso sistema circulatório, né? Afinal, a gente observou lá, né, em uma das nossas imagens, que se a gente não tiver uma alimentação adequada, né, a gente vai acabar prejudicando esse sistema circulatório através da obstrução, né, do entupimento de alguns vasos, né, de algumas artérias, de algumas veias, e isso pode provocar vários danos, prejuízos à saúde do nosso sistema circulatório, tá certo? E também aprendemos que a doação de sangue é um ato de cidadania e pode salvar vidas, né? E lembrando que essas células do nosso sangue, elas se renovam com muita frequência, tá certo? Então essa doação de sangue não vai prejudicar em nada a nossa saúde. Aqui eu trouxe as referências, né, da nossa aula e eu deixo aqui os meus agradecimentos, o meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais essa aula de Ciências da Natureza, né? Caso tenha alguma dúvida, leve até o teu professor, até a tua professora, tá certo? Eles terão a maior satisfação em sanar, né, em tirar essa tua dúvida. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau!